Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal nesta manhã de sexta-feira do dia 19 de janeiro de 2024. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Então vem comigo que a gente vai dar uma olhadinha como é que ficou o mercado no dia de ontem. Pessoal, temos aí o petróleo subindo, né, 1,55%, ainda por conta de problemas lá no canal de Suez. Rebeldes seguem atacando navios de petróleo e também temos aí retaliação por parte dos Estados Unidos falando que não vai ceder, que eles devem continuar atacando lá e tentando resolver, trazer paz para esse canal que é muito importante para a Europa e para os Estados Unidos em termos aí de inflação, tá, pessoal? Se continuar lá, os fretes continuam altos e isso importa a inflação então para a Europa e também para os Estados Unidos, e não é isso que eles querem no momento. Eles querem que a inflação ceda para que eles possam cortar juros e a economia gire de uma forma mais azeitada, por assim dizer. Então ontem o presidente Joe Biden, trouxe aí um comunicado de que vai continuar fazendo essas ofensivas lá para trazer mais paz para esse canal. E de novo, é muito importante para a Europa esse canal porque basicamente tudo que vem de fora chega por ali para eles, tá? E a inflação ficando mais alta lá na Europa também fica difícil de cortar a taxa de juros porque ela fica mais longe da meta aí de 2%, tá? Então a gente vê também esse reflexo no petróleo, que para os Estados Unidos é ruim, petróleo subindo acaba trazendo mais inflação para eles também. Um pouco menos do que a Europa, mas é um problemão, né? Ontem a gente também teve outro fator que ajudou nessa subida do petróleo, que foi os dados de estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, que vieram muito abaixo da expectativa. Então, trazendo uma ideia de que os Estados Unidos vai precisar recompor esses dados, esses estoques de petróleo, e teria que sair comprando, né? Então, isso impulsionou também o petróleo para cima. Para o óleo de palma, pessoal, a gente teve ontem uma alta de 2,10%, uma alta bem relevante, e hoje uma continuação desse movimento, subindo 1,13%. O óleo de palma que vem figurando bem aqui, né? Apesar de estar lateralizado desde julho de 2023, ele vem no momento, no curto prazo, fazendo um belo movimento de alta. Olhando para o óleo de soja, a gente já não tem essa mesma perspectiva do óleo de palma, tá? Então ele está trabalhando uma tendência de baixa e a princípio aí está tendo dificuldade em evoluir os preços, né? Aqui em 48,80 se figura uma bela de uma resistência. O mercado teria que romper ali para ter novos fatores altistas, ok? Se ele vier a perder o 46,60, temos uma perspectiva de preços lá, alguma resistência na casa dos 43 dólares. Para a soja, pessoal, ontem soja tocou ali novamente naquela região de suporte, esse retângulo azul, né, que a gente comentou, que é a mínima lá de 2021, tá? Voltando para trás aqui. E a princípio formou um fundo, né? Porque hoje já passou a negociar acima da máxima de ontem. Isso aqui categoricamente nos marca um fundo, tá? Até onde que o mercado pode ir? Bom, o mercado pode evoluir os preços encontrando resistência até ali na casa dos 12,60 dólares por bushel, tá? O mercado vai lá? Não vai? Não sabemos, ninguém sabe. O ponto é que se for lá, existe uma memória de preço onde provavelmente ele vai ter mais dificuldade em avançar dali, tá? Vai passar, não vai passar, já é outra questão, né? Mas o ponto é que lá, dependendo de como ele sobe, ele pode sim enroscar e até voltar a cair. Mas a princípio, resistência lá em 12,60 e suporte nos 12 dólares por bushel. Se perder os 12 dólares, próximo suporte em 11,80 e depois lá em 11,10 cents por bushel. Então, bem mais baixo, né? Isso aqui não pode perder. Soja, se tiver alguma esperança de subir, ela não pode perder essa região dos 11,80. Olhando para o farelo, pessoal, a gente teve também ontem uma alta de 0,72% e hoje sobe aí já 0,69%. Assim como a soja vem em tendência de queda, para esboçar algum tipo de alteração na tendência, teria que romper lá a casa dos 390 dólares. Pessoal, para o trigo também sofreu bem durante a semana, né? Ontem ele conseguiu fechar em alta de 0,52%, apesar de ter trabalhado no campo negativo. Então o trigo flutuou bastante no dia de ontem.
e hoje vem aí com uma alta de 0,3%. Precisaria ganhar o antigo suporte, né, que agora virou resistência, na casa dos $6 por bushel. Para o milho em Chicago, tivemos também agora sim o milho encontrando ali a linha de referência que a gente tinha traçado faz muito tempo, né? Vocês podem voltar nos vídeos para trás aí. Tocou lá e conseguiu se recuperar no dia, né? Subiu 0,4%. Hoje vem com uma alta tímida de apenas 0,06% e tem sim um desafio ali em 4,50 mais ou menos, $4,50 por bushel. Tá? O caminho do milho também segue numa tendência baixista, né, pessoal? E vamos ver aí o que acontece daqui para frente, né? Mas a princípio o mercado deve vir testar aqui essa região do 4,50. Vamos dar uma olhadinha no clima, pessoal. Sexta-feira é dia de atualizar os mapas, né? Então vamos lá. Olhando aí o modelo acumulado para 5 dias, modelo americano, trazendo poucas chuvas lá para o Mato Grosso, mas no geral chuvas para o Brasil inteiro, tá? Expectativa aí que para os próximos 5 dias a gente veja um acumulado de pelo menos 5% em todos os estados brasileiros. Concentração de chuvas aqui para o Paraná, a gente já viu, começou ontem, né? Uma bela de uma chuva aqui no oeste do Paraná. E temos aí uma perspectiva de um acumulado para 5 dias de 50 milímetros, que é onde mais chove aqui no Brasil, tá? Mais chuvas também para o Mato Grosso do Sul e temos mais chuvas para São Paulo. Olhando para o modelo europeu já traz mais volumes, né? Você pode ver que o nível de intensidade aqui ele fica mais vermelho, o mapa brasileiro, né? Então a gente teria aqui para o Paraná também na ordem de 50 milímetros, Rio Grande do Sul médio de 5 milímetros, Santa Catarina 20 a 40 milímetros. Olhando para o Mato Grosso do Sul, fica bem parecido com o Paraná, né, pessoal? Bastante chuva lá esperado para os próximos 5 dias, no tom de 50 milímetros. Temos também Minas Gerais, São Paulo e Goiás recebendo bons volumes de chuvas na casa dos 50 a 60 milímetros. E para o Mato Grosso, um volume um pouco menor de chuvas, mas ainda assim maior do que mostrado pelo modelo americano. Seria interessante novamente que o modelo europeu estivesse certo, né? Aqui no Paraná, muitos produtores já colheram sua soja e estão dando início ao plantio do milho, que se beneficiaria aí dessas chuvas, né? Lá para o Mato Grosso também, porque falta recurso hídrico no solo, né? Então, se chove, é bom ter aí uma reservinha para quando forem plantar o milho. Olhando, pessoal, para as bolsas, ontem a gente teve um dia bem interessante mesmo. Então a gente teve lá um dia de recuperação, né, para as bolsas. Estados Unidos, ele abriu em alta, ficou em alta basicamente o dia todo, né? Mas na parte ali, após a abertura do à vista às 11h30, o mercado começou a entregar um pouco dos lucros e chegou a trabalhar aí muito próximo do 0 a 0, tá? Basicamente a gente teve alguns motivadores, que foram falas de membros do Fed, trazendo aí uma perspectiva de que a taxa de juros não vai ser cortada tão cedo. Mas, em outra fala, um membro, se eu não me engano foi o Bostic, ele trouxe de que se houverem dados que suportem essa decisão do corte da taxa de juros, eles estudam sim um corte lá para maio. Então, dando uma perspectiva no tempo para onde deve começar aí os cortes de juros, tá? Então, o mercado acreditava que já deveria começar em março, agora ele pensa que realmente deve ser mais lá para frente. Então, o mercado entende isso de duas maneiras, né? Uma é negativa porque vai demorar mais para começar a cortar juros, e outra não tão negativa porque sim, eles falam em corte de juros, né? Mas a princípio isso tirou um pouco do ímpeto comprador do mercado neste momento, tá? E a gente foi ver uma alta mais consistente, mais pujante aí na segunda parte da tarde, onde a gente teve o leilão de títulos de 10 anos lá nos Estados Unidos, que vieram com uma taxa muito menor do que o anterior, tá? Isso dá uma ideia de que o mercado está se programando aí realmente para cortes e cortes eficientes na taxa de juros, tá? Então isso animou os mercados e a gente viu aí S&P 500 sair lá da casa de 0,3% de alta para fechar o dia com 0,88% de alta. Então uma alta bem relevante.
E a gente teve Nasdaq também subindo muito bem, estava ali com um tom de 0,5 de alta, fechou aí com 1,35, tá? Uma alta bem expressiva. E ontem a gente também teve a Apple que subiu absurdamente, subiu mais de 3%, coisa boa. Olhando aí para o dia de hoje, temos Ásia e Pacífico mista, tá? Xangai cai 0,47, Hang Seng cai 0,54. Destaque de alta fica para a Bolsa do Japão, que sobe 1,42, Nikkei 225, né? Na parte de Europa, temos um dia também de novas altas. Europa que ontem fechou em alta. A gente tem o Eurostock subindo mais 0,31%. Ontem fechou com uma alta de 1%. E o destaque ontem ficou para a Bolsa Francesa, tá? Que fechou com mais de 1% de alta. E hoje, então, a Europa toda em alta. E o destaque hoje fica para a Bolsa de Londres, subindo 0,43%. Para a parte de futuros, temos um dia com perspectiva mais altista, S&P 500 subindo 0,48% e Nasdaq subindo 0,81%. Aqui no Brasil ontem, pessoal, a gente teve um dia que não foi muito favorável. Então, apesar da gente ter commodities subindo, petróleo subindo, minério de ferro subindo, soja, milho, tudo isso contribui para o Brasil, a gente viu a nossa bolsa cair, tá? Descolou aí do cenário mundial, por incrível que pareça, e a gente caiu 0,94% da nossa bolsa. Então é possível que hoje a gente veja uma recuperação deste movimento, pois temos também, fora as bolsas mundiais subindo, né? A gente também tem aí... Também temos o minério de ferro subindo 2,63% no dia de hoje, petróleo estável, né? Então, a princípio, um dia bom. Devemos olhar com olhos mais compradores aí, pelo menos para a abertura do mercado. E olhando o dólar, pessoal, temos um dólar mais fraco contra as principais moedas do mundo, caindo 0,20%. E temos um dólar um pouco misto contra países emergentes. Então, a princípio, o que a gente pode esperar para o dia de hoje, pelo menos na abertura? Lembrando, sempre na abertura, por quê? Porque durante o dia temos vários outros fatores que acabam mexendo com os mercados, né? Como foi ontem, comentei com vocês, bolsa para cima, dólar para baixo. Foi como abriu, mas ao longo do dia aí, nossa bolsa virou, né? Então, a gente tem hoje a perspectiva de um dólar para baixo aqui no Brasil e uma bolsa em alta. Pelo menos na abertura novamente. Olhando a parte de agenda, pessoal, a gente tem às 10h30 da manhã dados lá nos Estados Unidos com expectativas de casas, tá? A gente vai ter dados ao meio-dia. Vendas de casas usadas, e o mensal e o anual. Esse dado é legal para a gente olhar. De novo, quanto pior, melhor em termos econômicos no momento, tá? Então, quanto menos vendas de casas usadas vierem reportados, melhor para o mercado e mercado para cima, dólar para baixo no caso, né? E o contrário também é verdadeiro. E a gente tem também o índice de confiança do consumidor de Michigan saindo ao meio-dia. A gente tem também a percepção do consumidor saindo também ao meio-dia. Basicamente os dados hoje concentrados ao meio-dia, tá, pessoal? Fora isso, a gente não tem mais nada que deva mexer aqui com o mercado. Então, um grande abraço a todos aí, ótimo final de semana. Nos vemos novamente na semana que vem. Até segunda. Grande abraço.